Caros irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, aqui estamos para nós comentarmos o vídeo número 60, videoaula número 60, cujo tema será o seguinte: Azael assassina Ben-Hadad. Azael assassina Ben-Hadad. Quem era este Ben-Hadad? Ben-Hadad, você sabe, os que já vêm acompanhando o nosso estudo, sabem que este rei aqui, esta pessoa, este personagem, Ben-Hadad, é aquele rei da Síria que em muitas ocasiões enfrentou combates, guerras contra Israel. Vamos falar acerca desse personagem, acerca da sua morte, mas vamos fazer vamos fazer aqui uma volta no assunto anterior. Foi o assunto que nós comentamos, cujo tema foi: a mulher de Sunem volta para casa. Lembre-se que aquela mulher de Sunem foi aquela mesma mulher bondosa, aquela mulher com um coração na obra que ajudou o profeta Eliseu, naquela ocasião quando ele passava em Sunem, e ali ela combina com seu marido, vamos fazer ele um quarto para ele, né? O tempo passa, tudo isso é feito, Eliseu por várias vezes para ali na sua casa, repousa ali, faz suas refeições. Passaram-se alguns anos, aproximadamente 8 ou mais anos, né? Houve um período de fome, e Eliseu alertou para que essa mulher de Sunem, essa bondosa mulher, temente a Deus, ela saísse de Israel. Por quê? Porque ainda teria à frente 7 períodos de fome. Essa mulher sai de Israel, vai para a região ali dos filisteus, ali passa 7 anos. O fato é que ao término deste período de fome, esta mulher de Sunem retorna. Ela retorna novamente para Israel. Quando ela retorna e vai para sua casa, para sua propriedade, o que acontece? Ali ela vê que alguém se apossou das suas terras. Pois é, o MST já vem de longe, certo? Então, aquele pessoal que gostava, né, de se apropriar das terras, desde aquela época já faziam isso. E quando ela chega lá naquela região, a sua casa foi confiscada, as suas propriedades foram confiscadas. Ali então, ela sem abrigo, ela sem mais os seus recursos que ficaram, as suas propriedades, recorre então ao rei. Neste momento que ela vai procurar ter uma audiência com o rei para reclamar, para que o rei fizesse justiça e mandasse que suas terras fossem devolvidas, pelo menos levasse o problema ao rei, nessa ocasião Geazi está contando um testemunho acerca da vida do profeta Eliseu, naquele fato onde ele estava relatando que Eliseu havia ressuscitado o filho desta mulher de Sunem. Neste momento essa mulher chega, até nós falamos, ali não foi uma coincidência, mas foi a providência divina para confirmar o testemunho. E ali o próprio rei Jorão, ele ouve da própria boca daquela mulher, e posteriormente do seu filho ali, que isso de fato aconteceu, esse grande milagre dessa ressuscitação de fato aconteceu. Bem, aí vamos encerrar o nosso estudo. Nós encerramos aqui, foi apenas um retrospecto desta mensagem. Vimos que o rei Jorão, ele, apesar de ter ouvido o testemunho acerca de Eliseu, ele não se converteu a Deus, não arrependeu dos seus pecados, poderia ter crido nesse testemunho, mas ele é aquele personagem, é o tipo da pessoa que gosta de ouvir testemunhos, histórias da Bíblia, mas não se dobra diante de Deus, não se arrepende dos pecados, não volta-se para Deus, não, mas ele só gosta de ouvir histórias. E ali nós encerramos o estudo, e nós vamos iniciar hoje: Azael assassina Ben-Hadad. Nós vamos falar aqui acerca de um assassinato, mas é interessante que nós leiamos um texto aqui, voltando bem alguns... Vamos lá para o vídeo 28, se não me falha a memória, foi do vídeo 28. Nós comentamos acerca de um tema onde o Senhor tinha mandado o profeta Eliseu. Nós falamos isso, foi no vídeo 28, cujo tema foi: o Senhor fala com Elias. O Senhor fala com Elias. O Eliseu não, aqui o Senhor fala com Elias, o Eliseu depois. Nesse caso aqui, o vídeo número 28, o Senhor fala com Elias. Dentro das falas que o Senhor falou, né, com o seu profeta, ele manda que o profeta Elias, ele ungisse a 3 pessoas. Primeira pessoa que ele ungisse a Azael como rei da Síria, ungisse também a Jeú para ser rei em Israel, Jeú filho de Nissi, e também mandou que ele ungisse o profeta Eliseu em seu lugar. O fato é que nós vimos que o profeta Elias, ele cumpriu das 3 determinações, ele só teve tempo de cumprir, pelo menos segundo nós lemos aqui, não encontramos eles ungindo nem a Azael,
nem ungindo a Jeú. Isso não significa dizer que ele desobedeceu a Deus, mesmo porque o Senhor levou. Ou seja, Eliseu tomou conhecimento dessa profecia. Ele sabia dessa profecia. Vamos ler essa profecia que está aqui nesse texto. Está no texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Para deixar vocês aí bem solidificados na palavra. O texto diz assim, essa aqui foi uma ordem do Senhor. O Senhor diz, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Então o Senhor estava mandando ele ir a Damasco, ao deserto de Damasco, ele pegasse aquela região, fosse até a capital da Síria, que era Damasco, e ali ungisse a Azael, rei sobre a Síria. Neste contexto aqui, quem era o rei da Síria nesse momento? Ainda era o rei Ben-Hadad, mas o rei Ben-Hadad terá seus dias ceifados, é o que nós veremos aqui no estudo de hoje. Então, para você deixar bem claro nesse contexto, que o profeta Eliseu, ele vai agora para Damasco, Vimos que Elias, ele cumpriu a determinação do Senhor quando ele ungiu a Eliseu em seu lugar. Eliseu que estava em Abel-Meolá, terra de Eliseu. Porém, não vemos em nenhum registro, Elias, volto a repetir para que isso fique bem claro, não vemos, pode ter ocorrido, mas o escritor dos reis não menciona essa unção, tanto a de Jeú como rei de Israel, como a de Azael como rei da Síria. Não vemos em nenhuma das passagens bíblicas Elias cumprindo esse papel que o Senhor determinar, o que não significa que ele foi desobediente a Deus. A questão é que o Senhor o levou e ele também tinha o seu sucessor, que era Eliseu. Então Eliseu poderia perfeitamente cumprir aquela determinação do Senhor, ou levar avante aquela orientação dada por Deus. Vamos ao nosso texto de hoje. Azael assassina Ben-Hadad. Está baseada esta mensagem em 2 Reis, capítulo 8, versículos 7 a 15. Não teremos aqui um texto paralelo nas crônicas. Esse fato está relatado apenas no livro dos reis, ou no segundo livro dos reis. Bem, está com a Bíblia na mão? Se você quiser pegar aí essa lâmpada, né, que é a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é? A palavra de Deus é realmente luz, é uma fonte de luz para nós. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em 2 Reis, capítulo 8, versículos 7 a 15. Versículo 7 diz assim, e o que veremos nesse capítulo, no versículo 7? Nós veremos aqui a doença do rei da Síria, ou do rei dos arameus, chamado Ben-Hadad. O fato vai mostrar a sua doença, a sua preocupação. Ele quis saber, ter um parecer de alguém, e esse alguém nós vamos mencionar. Na verdade, esse alguém é Eliseu. E por coincidência ou não, eu acho que não vou nem falar aqui a questão do achismo, mas é a providência de Deus, que nesse momento o profeta Eliseu resolve ir para Damasco. Vejamos o que vai acontecer. Vamos lá para a Síria agora. Estamos na Síria. O texto diz, depois veio Eliseu a Damasco. Eliseu sai. Se ele saiu de Samaria, e em algum ponto ele teve que atravessar o Rio Jordão, chegou até Damasco. Essa caminhada é uma caminhada longa, uma caminhada muito longa, cerca de 158 quilômetros aproximadamente. Então, se ele saiu de Samaria, Eliseu atravessou em algum ponto o Rio Jordão, chegou até Damasco. Então, só aí ele caminhou 158 quilômetros. Voltemos ao texto. Depois veio Eliseu a Damasco, que era a capital da Síria, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. Então, o rei da Síria estava enfermo. Não sabemos qual tipo de enfermidade, mas o texto é claro em dizer que ele estava aqui enfermo, estava doente. E lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Eu achei relevante, foi o testemunho das pessoas de Damasco, dos sírios, e que conheciam, o povo conhecia a história de Eliseu, sabia que através de Eliseu o Senhor tinha dado expressivas vitórias a Israel, e a última foi aquela questão do saque do acampamento, quando os sírios, o Senhor provoca toda aquela reviravolta no combate, onde eles escutam aquele barulho de carruagens, cavalos correndo, e os sírios abandonam o acampamento ali. Mas Eliseu tinha profetizado,
pelo Espírito do Senhor que haveria fartura. Isso de fato aconteceu. Então essa história, com certeza, eles conheciam. Como eles conheciam também, naquela ocasião, quando as tropas da Síria chegaram para prender o profeta do Senhor que estava em Dotã. Estão lembrados? Eles cercaram a cidade e ali o profeta Eliseu, o seu moço, ficou ali amedrontado com aquele cerco, e ali ele pediu para o Senhor abrir os olhos. O fato é que depois ele ora para o Senhor cegar todo aquele exército de sírios. Então aquele exército, o povo da Síria, conhecia o perfil desse profeta, deste homem de Deus. Eles sabiam, apesar de terem seus deuses lá na Síria, eles sabiam que em Israel havia um profeta do Senhor. Isto é, o testemunho de Eliseu falou muito alto. Eles conheciam quem era de fato o profeta Eliseu. E mesmo porque tinha também aquela história da cura, né? Aquela história verídica que está na Bíblia, da cura de Naamã. Então, a partir daquela cura de Naamã, Deus foi quem curou, mas através do profeta Eliseu, que o orientou aí no Rio Jordão, a fama de Eliseu ficou muito grande. Principalmente por partir de um alto funcionário, de alto escalão do governo, que era o general Naamã. Então, a partir daquele ponto, o testemunho de Eliseu ali foi muito forte naquela região ali, que ficava praticamente a nordeste de Israel. Vamos ao texto. Neste momento que o rei Ben-Hadad ele está enfermo, alguém comenta para ele, ou anuncia para o rei, diz: olha, Elias está aqui. Por quê? Porque Elias tinha ido para Damasco. Provavelmente, segundo alguns comentaristas, eles dizem que neste momento Eliseu estava cumprindo aquela palavra profética do Senhor, quando o Senhor mandou, determina que Elias, ali em 1 Reis capítulo 19, versículo 15, quando o Senhor manda Elias ungir a Hazael como rei da Síria. Alguns comentaristas afirmam que eles, neste contexto aqui, Eliseu ia para cumprir essa palavra do Senhor, iria colocar em prática, ou seja, iria ungir Hazael como rei da Síria. Então, nós vimos que o rei estando doente, alguém disse para ele: olha, o homem de Deus é chegado aqui. Então, o homem de Deus é chegado aqui, ou seja, testemunhos dos de fora, pessoas fora de Israel estavam testemunhando. No versículo número 8, nós veremos que o rei, o que é que ele faz? Ele manda uma comitiva ali, recepcionar o profeta, e com presentes. Novamente aquela questão, né, dos presentes. Geralmente os reis, quando recebiam uma visita importante, havia aquela troca de presentes, né, aquela cortesia toda, e eles faziam essa troca. E considerando e sabendo quem era o profeta Eliseu, ele quis favorecer Eliseu. Mas nós sabemos que Eliseu era um homem de Deus, era um homem que ninguém comprava o testemunho de Eliseu, era um homem que não se vendia. Era um homem que não cobrava para profetizar, e não era um homem que cobrava também por cura. Ele rejeitava totalmente isso. O fato é que nós vimos, no caso de Naamã, quando Naamã o quis presenteá-lo com ouro, com prata e vestes, e ele rejeitou tudo aquilo. Vamos ao versículo número 8. Então o rei disse a Hazael, o rei, que está enfermo, chama um dos seus generais, o ministro de Estado, segundo alguns eram dos generais, este Hazael, general, uma pessoa de influência no seu reino, um homem de extrema confiança do rei Ben-Hadad, e dá a seguinte incumbência a Hazael. Acompanhe o texto. Então o rei disse a Hazael: toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus. Olha o rei aqui, o próprio rei agora está repetindo aquilo que ele escutou. Algum dos seus vassalos ali, alguém estava ali, algum dos seus servos, tinha dito: olha, o homem de Deus está aqui em Damasco. E ele chama Hazael e manda que Hazael leve presentes, ou aqui diz um presente, mas você verá que presentinho é esse aqui, tá certo? De fato é um grande presente. Toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Ele manda um presente e manda uma pergunta para Eliseu responder. E a pergunta era a seguinte: a pergunta era essa aqui: hei de eu sarar desta doença? Então ele estava ali mandando presentes. Certamente, e com certeza nós vimos que no caso de Naamã ele traz presentes, muitos presentes lá da Síria,
provavelmente ali do tesouro do rei Ben-Hadad, e agora o próprio rei Ben-Hadad estava tirando ali da sua, do seu almoxarifado, dos seus tesouros, da sua fazenda, presentes para dar ao profeta Eliseu. Certamente pensando ele em que Eliseu ia ser favorável, ia lhe dar alguma palavra ali, ou lhe dar alguma palavra com chances de recuperação da sua saúde. É isso que nós veremos. Então o rei Ben-Hadad era um homem que conhecia também a boa reputação do profeta Eliseu. E o fato é que ele menciona ao homem de Deus. O texto diz bem claro. Vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo, ou seja, que ele consultasse ao Senhor, dizendo, hei de eu sarar desta doença? Então ele queria saber se teria ali chance para recuperar a sua saúde. Certamente, claro, ele poderia, quem sabe, na sua fraqueza como homem, pensar que Eliseu iria ceder ali à tentação de receber algum presente e ali dar alguma palavra profética a fim de agradar o rei, mesmo porque alguns presentes lhe foram oferecidos. Não vemos nesse texto Eliseu aceitando esses presentes, não vemos. Alguns dos comentaristas, alguns intérpretes, alguns admitem que Eliseu recebeu, mas isso não tem como nós defendermos esse ponto de vista, mesmo porque o texto não diz isso, são apenas suposições, são alguns achismos de alguns. Por quê? Porque segundo o presente, nós veremos que tipo de presente ele vai dar, apesar de não dizer quais eram os presentes, mas a carga de presentes era muito grande. E alguns dizem, não, esse presente ele certamente deve ter recebido para levar para a escola dos profetas. Vamos ao versículo número 9, mas em nenhum momento nós encontramos firmeza para aceitar, para defender que Eliseu recebeu esse presente. Ao contrário, nós já vimos que ele era um homem que não se vendia, que não aceitava suborno, presentes, coisíssima nenhuma. Versículo 9. Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente, ou seja, levou presentes, na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco. Então, todas as coisas boas de Damasco, com certeza estavam fazendo parte ali desses presentes. Quando o texto diz, foi lhe dar um presente, mas foi um presente como um todo, mas havia muitas coisas ali que faziam parte do conteúdo, do presente. Olha o que o texto diz. A saber, de tudo que era bom de Damasco. Aí vejamos a carga, como não havia containers naquela época, mas havia camelos para transportar uma boa carga de presentes. Olha o que o texto diz. 40 camelos carregados. 40 camelos carregados. Então veja que não era um presentinho, era um grande presente que o rei estava mandando para o profeta Eliseu. Então uma carga ali considerável, os containers da época aqui, os camelos, era o transporte daquela época, transportando ali presentes para o profeta Elias. E diz mais assim, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele. Quem? Azael. Em alguns, no original é Hazael, mas vamos conservar aqui, como H não tem som, vamos mencionar Azael. Então o texto diz, carregados, e veio e se pôs diante dele. Diante de quem? Diante de Eliseu. E disse, teu filho Ben-Hadad, veja aqui o tratamento, teu filho Ben-Hadad, quer dizer, o rei estava agora, essa expressão teu filho significa que ele estava dignificando a pessoa do profeta, ele estava elevando, considerando a pessoa, o caráter deste homem de Deus. Por isso que diz, teu filho Ben-Hadad, é como se Ben-Hadad fosse servo do profeta Eliseu, ou seja, ele estava se considerando inferior, o rei Ben-Hadad, alguém inferior, e elevando a pessoa, a personalidade deste homem de Deus, profeta Eliseu. Então Ben-Hadad diz assim, vamos voltar ao nosso texto aqui. Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer, olha a pergunta, sararei eu desta doença? Sararei eu desta doença? Certo? Se Eliseu fosse um homem corrupto, se Eliseu fosse um homem que se vendia, que se deixasse se subornar, ele certamente diria ali uma palavra para agradar o rei. Mas o profeta Eliseu, ele vai dar uma resposta aqui muito clássica, uma resposta categórica.
e exige uma certa interpretação, porque muitos às vezes não interpretam e ficam achando que ele faltou com a verdade. Não, de maneira nenhuma. Eliseu era um homem de Deus e jamais mentiu. Então ele pergunta, o Azael, ele traz essa pergunta do rei: sararei eu desta doença? O versículo 10, aí nós veremos a resposta do profeta Eliseu. Ele escuta Ben-Hadad perguntar e ele responde. E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe. Há duas versões. Eu vou ler essa resposta na Almeida Revista Corrigida. Depois vou ler na Almeida Revista Atualizada. Eu prefiro a versão Almeida Revista Atualizada para essa resposta aqui. Se você tem uma Bíblia igual a minha, Almeida Revista Corrigida, eu vou ler a corrigida e vai estar de acordo com a sua. Depois vamos ler o texto na Almeida Revista Atualizada e ele vai ficar mais clara a interpretação ou a versão. Vamos lá. Versículo 10. E Eliseu lhe disse, já respondendo a pergunta de Azael. E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe, certamente não sararás. Sim, certamente não sararás. Certamente não sararás. Porque o Senhor me tem mostrado, que certamente morrerá. Então, veja só a resposta dele. Ele diz aqui, na Almeida Revista Corrigida: certamente não sararás. Porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. Foi uma resposta um pouco clássica e uma resposta que ela tem uma certa ambiguidade. Mas eu vou explicar. Vamos ler na Almeida Revista Atualizada, vai estar mais clara a resposta. Diz assim: Eliseu lhe respondeu: vai e diz-lhe, certamente sararás. Certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Então, uma resposta intencionalmente ambígua. Ele diz aqui na Almeida Revista Atualizada: certamente sararás. E ele diz mais: porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Como é que fica isso? A questão, eu vou explicar. A questão é a seguinte: é que dessa doença, Eliseu que dizer o seguinte: dessa doença ele não iria morrer. Mas haveria alguma coisa que aconteceria posteriormente, logo à frente, que o faria ele morrer. Então vou repetir. Desta doença, essa resposta significa o seguinte: dessa doença, Ben-Hadad não iria morrer. É isso que Eliseu estava dizendo. Desta enfermidade, você escapou, não vai morrer. Mas você não vai escapar, ou seja, de algo que ele não revelou aqui, como seria sua morte. Esta é a melhor explicação desse texto. Então, quando ele diz certamente sararás, significa que ele não iria morrer desta enfermidade. O rei Ben-Hadad não iria morrer desta doença que ele tinha recentemente acometido, ou não sei quanto tempo já estava enfermo. Mas ele iria morrer de outra enfermidade, ou de outro tipo de morte. É isso que o texto quer nos explicar. Vamos ao texto no versículo 11. Quando ele responde para Azael, aí o texto continua no versículo 11. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele. Neste momento, quando Eliseu está dando essa profecia, dizendo certamente, o texto diz certamente sararás, porque o Senhor me disse que tem mostrado que certamente morrerás. Neste momento dessa profecia, Eliseu fitou os olhos no rosto de Azael. E Azael ficou ali perturbado, deixou ele perturbado, porque ele olhou com um olhar fixo. E esse olhar de Eliseu significava alguma coisa, porque neste momento o Senhor estava dando a ele uma revelação de algo que iria acontecer mais à frente. Certamente não, com certeza o Senhor mostrou toda a visão, inclusive a morte, como Azael iria assassinar o rei Ben-Hadad. Mas essa parte ele não revelou, de que forma iria o rei Ben-Hadad morrer. Voltemos ao versículo número 11. O texto diz: e afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar. Ou seja, olhou fixo. Esse olhar fixo de Eliseu em Azael o deixou um pouco embaraçado. É tipo da pessoa, às vezes quando a gente olha muito no rosto de uma pessoa, e a pessoa vê que nós estamos olhando para ela, a pessoa às vezes fica envergonhada, fica embaraçada, e a pessoa desvia até o olhar.
quando vê que nós estamos olhando fixamente na pessoa. Às vezes acontece isso. A mesma coisa aconteceu nesse contexto aqui, nesse momento dessa entrega da profecia. Eliseu fixa os olhos ali vendo no rosto de Azael, porque naquele momento o Senhor estava lhe dando uma visão, uma revelação do que iria acontecer mais à frente. Toda esta visão, parte dela Eliseu contou até o ponto que ele achava que deveria contar. A outra parte, sobre essa morte, como ele iria matar o rei, o seu próprio rei, ele não conta para Azael. Vamos ao nosso texto. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, ou seja, em Azael, até se envergonhar. Nesse momento, o que vai acontecer? Nesse momento, Eliseu, aquele homem de Deus, aquele homem íntegro, começa então a chorar. É a única vez em que nós vemos aqui Eliseu chorando. O texto diz, e chorou o homem de Deus. Chorou o homem de Deus. Isso deixou Azael apreensivo porque ele ficou sem entender o porquê desse choro do profeta Eliseu, aquele homem de Deus ali diante dele. Versículo 12, então, vai nos mostrar o vaticínio sobre o início, né, da morte, do extermínio da casa de Acabe. Por quê? Porque Deus estava usando 3 personagens para dar cabo à família do rei Acabe. Um dos personagens era isso aqui, Azael. O outro seria o Jeú, que será posteriormente rei de Israel. E também o profeta Eliseu. Esses 3 personagens. Aqui nós veremos que o Senhor vai começar, e a profecia é muito clara quanto a esse aspecto, que ele será usado por Deus para começar a destruir a casa de Acabe, ou dar fim à casa ou à dinastia de Acabe. Esse personagem chamado Azael. Voltemos ao versículo 11. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Versículo 12. Então disse Azael, por que chora, meu senhor? Por que chora, meu senhor? Veja só o respeito aqui. Que dignidade tinha o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele pergunta, por que choras, meu senhor? E ele disse, aí começa a profecia aqui, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Veja que Eliseu foi um homem de conduta ilibada, um homem conciliador, um homem que era contra qualquer tipo de violência, né? Nesse sentido. Tanto que no momento em que, voltemos aqui um pouquinho, quando a tropa da Síria, o exército da Síria entra em Damasco, que o rei Jorão quer matar, exterminar todo o exército, ele vai ali e intercede, não. Não é para você matar nenhum desses aqui. Esses aqui são meus prisioneiros de guerra. Você vai alimentá-los e depois liberá-los para eles voltarem para a Síria. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, ele não era um homem vingativo. Não era como o profeta Elias. Elias já era aquele homem, né, aquele profeta mais arrojado. Quando saíram para prendê-lo, ele pediu fogo do céu. Ali, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Aconteceu isso por 2 vezes. Mas no caso aqui, ele era um homem conciliador. Isto é, mesmo ele vendo que Israel estava em idolatria, desobedecendo a Deus, Jorão comprometido totalmente com a idolatria, sua mãe de igual sorte comprometido com a idolatria, ainda havia os cultos aos bezerros em Dan e em Betel, o povo, uma grande parcela de gente de Israel ainda cultuava aos deuses cananeus, estava mergulhado na idolatria. Mesmo assim, foi um homem que chorou, ele teve pena do destino do povo de Israel. É isso que nós veremos aqui. Ele começa a revelar o que Azael iria fazer com Israel. Veja só. Vamos. Então ele disse a Azael, por que chora, meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Eu sei o que você vai fazer. Por quê? Porque naquela hora o Senhor estava revelando para ele os planos que estavam no coração de Azael. As intenções. Mesmo Azael ainda não sendo rei, mas ele já planejava ser rei. No seu íntimo, ele já planejava isso, ele já ambicionava o cargo de ser rei da Síria. E isso que estava no seu ser, no seu interior, isso para Deus não era segredo. E o Senhor revelou para o profeta Eliseu. E ele diz, veja só, agora ele começa a descrever quais males Azael iria aplicar sobre Israel. Ele diz assim, ó,
porás fogo às suas fortalezas, isto é, você vai incendiar as cidades fortes, demais. E os seus jovens matarás a espada, você vai matar os jovens. Mas não para por aí não. Os seus meninos despedaçarás, você esmagarás as crianças, as crianças recém-nascidas, você vai matá-las. E ele diz mais, isso aqui foi o que foi mais forte. E as suas pejadas fenderás. O que é pejadas? São mulheres grávidas. Pejada significa mulher grávida, ou seja, ele iria rasgar o próprio ventre das mulheres grávidas. Por aí você tira se esse rapaz aqui, se essa pessoa realmente vai ser uma pessoa boazinha. Não vai ser. Será uma pessoa extremamente má. Então aqui é bem claro o texto, dizendo que ele vai incendiar aqui cidades, fortalezas de Israel, vai matar os jovens de Israel, vai matar crianças de Israel e vai fazer algo extremamente grave, uma pessoa totalmente sem o menor senso de consideração para com as pessoas. O texto mostra que as suas pejadas fenderás, ou seja, as mulheres grávidas, iria rasgar o ventre das mulheres que estavam grávidas. Era isso que faria este futuro rei chamado Azael. Só que Azael, ele se considera como se fosse ali, não, de forma alguma isso vai acontecer, quem sou eu? É como se ele dissesse, olha, nem rei eu sou, não tenho esse poder, eu sou no passo de um cão. Olha o que o texto está dizendo. E disse Azael, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grandes coisas. Então ele estava ali se considerando como alguém que não faria isso, porque ele não passava de alguém, ele se considerava alguém ali que não teria, não faria de forma alguma isso, né? É isso que ele está mostrando nesse texto. Ele estava negando que faria isso. É isso que o texto vai nos mostrar. Bem, aí o texto, aí o que é que Eliseu disse? E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Ele diz, quando ele começa a negar, não, que sou eu não passo de um cão, não vou fazer uma coisa dessa, né? O que é que o texto mostra? Aí ele disse, e disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Neste momento ele revela aquilo que estava no coração de Azael. Com certeza ele já tinha alguma pretensão, alguma aspiração pelo cargo, já havia alguma coisa no seu coração, só que isso foi confirmado agora pelo Senhor, que estava mostrando ao profeta Eliseu e Eliseu transmitindo o que iria acontecer posteriormente. Com isso, iria se cumprir 1 Reis capítulo 19, versículo 15. Neste momento, alguns dos comentaristas, ele diz que neste momento, apesar do texto não mostrar Eliseu ungindo a Azael, o texto não mostra isso, mas é provável, segundo alguns, não é opinião minha, mas a opinião dos outros intérpretes e comentaristas, e há alguma lógica nisso, porque não vimos em nenhum momento Elias ungir a Azael. E nós vemos que o profeta ter esse contato com Azael. É provável que nesse momento, apesar do texto não dizer, não narrar, que naquela ocasião Eliseu pegou ali o azeite e ungiu a Azael. Nós não vemos isso escrito aqui, mas alguns intérpretes dizem que foi esse o momento em que Eliseu ungiu Azael como rei da Síria. Você pode perguntar, mas Deus determina isso? Como é que ele autoriza alguém de Israel ungir um rei que vai punir Israel? Isso pode acontecer? Pode. Nós veremos isso ao longo da história. A questão do Nabucodonosor, Deus usando Nabucodonosor para punir Israel, punir Judá, e outros reis que vão ser usados, né, para punir o povo de Israel. Então, Deus, ele não é só, ele não tem só poder ali em Israel. Não, o seu poder é abrangente, ele é o rei do universo, então ele tem poder. Bem, então, segundo alguns, neste momento, Eliseu ungiu a Azael. Vamos ao versículo 14? O versículo 14, nós veremos que aquele recado que o profeta deu a Azael, ele vai só dizer a metade desse recado. Ele vai dizer apenas que ele iria sarar, porque o texto diz, sararás. Isto é, daquela enfermidade ele iria sarar, mas da próxima, como ele iria morrer,
Ele não revelou isso para o rei Ben-Hadad. Vamos aqui o texto. Então partiu de Eliseu, ele sai da presença de Eliseu, e veio a seu senhor, isto é, ao rei Ben-Hadad, o qual lhe disse, Ben-Hadad vê, ali Azael se aproximando, e disse, que te disse Eliseu? E disse ele, disse-me que certamente sararás. Cadê a outra parte? A outra parte do texto, a parte B do texto diz. O que diz a outra parte do texto? Vamos ler? A outra parte do texto diz assim, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Isto é, faltou Azael dizer que o Senhor disse que você vai morrer. Ele não disse isso. O texto não mostra ele dizendo, quer dizer, ele omitiu aqui parte da mensagem dita pelo profeta do Senhor. Bem, o versículo 15, nós veremos que Azael será um homem cruel, ele vai aqui usar de extrema crueldade, veremos que ele é um homem, será de fato um matador, e vai ser um matador em massas posteriormente, um homem desprovido de qualquer afeição natural, isto é, ele sem nenhum remorso, ele vai assassinar o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, o seu próprio chefe, seu próprio rei, ele vai assassiná-lo sem o menor temor. É isso que nós veremos. Olha o versículo 15. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água. Poderia, nesse caso aqui, o rei já está bom. O texto não mostra, porque o Senhor tinha dito, certamente sarará daquela enfermidade. Mas ele estava no seu leito, certamente ainda se recuperando das enfermidades, né, ainda em convalescença. Mas o texto diz, sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor. Ele vai pegar um cobertor, vai molhar esse cobertor, vai cobrir ali a cabeça do rei e vai asfixiar o rei. Ou seja, ele vai matar o rei Ben-Hadad por sufocamento. O rei morrerá asfixiado. Veja só. Sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. Isto é, ele assassinou o seu próprio rei, o rei Ben-Hadad, rei da Síria. E o texto diz na sequência, e Azael reinou em seu lugar. Então, cumpriu-se a palavra do Senhor, 1 Reis capítulo 19, versículo 15. De fato, Azael tomou o lugar do rei Ben-Hadad, assassinando este rei. Foi isso que ele fez. Então, um homem frio, calculista, e que matou o seu próprio rei para tomar a sua coroa, o seu trono, o seu cetro. E o texto está nos mostrando aqui. E a palavra de Eliseu dizia, o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. E isto de fato aconteceu. Veremos que Azael vai reinar durante cerca de 40 anos, do ano 841 ao ano 801, será um rei ali na Síria, né? Um grande rei da Síria, um general, um homem muito cruel. Que Deus abençoe a todos. Próximo estudo vamos falar acerca do seguinte tema, morre Jeorão. Morre Jeorão. Certo? Lembrando que Jeorão era o rei de Judá. Não confunda, Jorão, rei de Israel, e Jeorão, rei de Judá. Vamos falar acerca desse. Teremos dois textos paralelos. Certo? Teremos o comentário de 2 Reis, capítulo 8, versículo 23 a 24. E também 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 18 a 20. Então, se Deus quiser, amanhã conto com você. Por enquanto, compartilhe, irmão, essas mensagens. Pessoas precisam ouvir acerca da soberania de Deus, do poder de Deus. Se você quer que as pessoas tenham fé, as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Então você está arrolado para isso. Você foi convocado pelo Senhor para divulgar a palavra do Senhor. Faça a sua parte, divulgue, compartilhe com seus amigos, coloque aí no seu Facebook, mande para outros amigos seus, assistam nossas videoaulas e você irá aprender com certeza a palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe, lhe dê o restante de noite, uma noite abençoada. Eu conto com você se o arrebatamento da igreja não for hoje. Que Deus lhe abençoe. Amém.